I feel sorry for fathers and mothers today, being a parent myself, and knowing one reason I'm trying to get my children away from our city. We don't have any Christian schools there. Sinto muito pelos pais e mães de hoje, sendo eu mesmo pai, e sabendo uma razão, estou tentando levar meus filhos para longe da nossa cidade. Não temos nenhuma escola cristã lá. And I want to get them somewhere where they'll be brought up in school, in a real fundamental school, where they'll learn to love the Lord. E quero levá-los para algum lugar onde serão educados na escola, em uma escola verdadeiramente fundamental, onde aprendam a amar ao Senhor. The teaching that I can give them around home, yet they get out with that worldly crowd. The devil is a shrewd fellow, and he pushes that into them. O ensinamento que posso lhes dar em casa, todavia eles saem com esse povo mundano. O diabo é um sujeito astuto e empurra isso para dentro deles. If you can keep them under the Spirit until they get old enough to receive the Holy Ghost and know what it's all about, then God will take care of the rest of it. But first they got them little adolescent days. Se você os mantém sob o Espírito até terem idade suficiente para receber o Espírito Santo e saber do que se trata tudo isso, então Deus cuidará do resto. Mas, primeiro, eles têm aqueles dias de adolescente. Now, every person thinks of their children. While they're under your wings, you can watch them, but once out from under the wings, then the devil's got every little old Oscar he can out there to associate with your children that's infidelic and mean and devilish and everything else. God help us. Agora, toda pessoa pensa em seus filhos. Enquanto eles estão sob suas asas, você pode vigiá-los. Mas, uma vez que saiam de sob as asas, então o diabo tem todo o Oscarzinho que pode aí fora para fazer companhia aos seus filhos, que é infiel, e vil, e diabólico e tudo mais. Deus nos ajude. Muito bom dia a todos os nossos amados e preciosos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja abundante em cada coração. E que nós tenhamos mais um dia cheio desta graça maravilhosa. Nós temos aqui algo para meditarmos nesta manhã a respeito de coisas que nós não deveríamos mais estarmos discorrendo, brigando como meninos, não é? Mas antes, vejam bem esta frase. Satanás faz com que a igreja às vezes ocupe o lugar de Jesus. Foi uma frase dita pelo pastor Raul Rosa na sua pregação aqui em Goiânia, no sábado passado, dia 24. Satanás faz com que a igreja às vezes ocupe o lugar de Jesus. Isso é uma coisa muito séria. Porque você já pensou, se torna uma idolatria. Quando eu passo a achar que a igreja ocupou o lugar de Jesus e eu prefiro ficar com a igreja do que com Jesus, quer dizer, eu me torno automaticamente um idólatra. Porque o primeiro lugar é de Jesus. A gente cantava assim com as crianças, quando a gente lecionava lá em Goiânia, um corinho que dizia assim: dá para Jesus o primeiro lugar, ao seu serviço vem te entregar, sempre alegre e feliz tu serás, se lhe deres primeiro lugar. Então vejam bem, ele não reparte a sua glória com ninguém. Ele não vai aceitar o segundo lugar. Engraçado é que Satanás, ele pegando um pedacinho, né? Tá bom para ele, né? Então tudo bem, você serve lá, vai na igreja, você canta, você ora. Você pode até falar em línguas, mas você tem que me servir também. Mas Jesus
Ele quer ocupar o primeiro lugar. Não deixe que a igreja, o templo, a gente está se referindo, né? A igreja ocupe o nome, porque nós vamos chegar à conclusão que essa questão de tabernáculo daqui, essas denominações, tabernáculo da fé, Assembleia de Deus, Adventista, esses são muros de separação, são denominações, nomes, e as pessoas se apegam a isto. E a igreja às vezes ocupa o lugar de Jesus. Isso é meninice. Isso é infantilidade que nós não deveríamos ter. Naquilo que nós deveríamos ser meninos, que é na malícia, que é na maldade, que é na mentira, que é na isso, naquilo, nós não somos. Aí nós somos adultos. Mas naquilo que nós deveríamos ser adultos, aí nós somos meninos, né? São Paulo diz isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, no verso 20, ele diz: Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Às vezes está invertendo a coisa. Estamos adultos na malícia, estamos adultos no mal, estamos adultos na cobiça, estamos adultos nos desejos mundanos, mas no entendimento da vida cristã, estamos como que meninos apenas. Mas ouçamos este conselho: não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Porque ele diz na primeira carta aos Coríntios 13, no verso 11: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Não, a minha igreja é isso, minha igreja, nós fizemos isso. Ninguém faz nada. Somos apenas usados por Deus, cada pessoa só, toda a glória é a Deus. Então, se a pessoa se engrandece, isso é meninice. Mas nós temos uma outra escritura aqui ainda, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Começa no primeiro verso: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. 50 anos com a mensagem no Brasil. Ainda estão agindo como crianças mimadas, porque ainda sois carnais. Há um muro de separação ainda até hoje. Até na Alemanha derrubou o muro da separação. Alemanha Oriental e Ocidental, até lá já derrubou. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo aos homens? Porque dizendo eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Analise, isso é carnalidade pura, essa separação aí. Ninguém pode nem visitar um templo que tem lá em Campinas, São Paulo. Ninguém pode nem visitar um templo que tem ali na Castelo Branco, em Goiânia. Não, você saiu, você não pode voltar aqui na minha igreja de novo. Isso é carnalidade pura, isso é infantilidade. Ô, meu irmão, põe a mão assim na sua cabeça e pensa o que você está fazendo. Porque quem é Paulo? Olha o próprio Paulo dizendo, porque quem é Paulo? Quem é o fulano de tal? Quem é o pastor tal? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Então vem Paulo e completa: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Agora cada um tem a sua recompensa de Deus. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá
o seu galardão segundo o seu trabalho. Então nós somos cooperadores de Deus. Então vejam bem, nós não devemos agir como meninos, como São Paulo diz. Quando eu era menino, agia como menino. Mas não devo mais ser um menino inconstante, levado à roda por todo o vento de doutrina, disso, daquilo outro, do diz que diz. Olha lá Efésios capítulo 4. Levado à roda de todo o vento de vaidade, de ilusão, de defesa de um sistema religioso, de uma denominação, seja ela qual for, tabernaculanos, assembleanos, metodistas. Não, lá no céu não existe isso. Então deixemos essa infantilidade, fiquemos com a palavra de Deus. Agora, quando eu era menino, eu fazia como menino, mas não dá para viver do que passou. Passou, ficou para trás, sigamos adiante, prossigo para o alvo da soberana vocação, vamos prosseguir para o alvo. A nuvem andou, Israel tinha que andar, a nuvem movimentou, não dá para viver do que passou. Lá no deserto, quando a nuvem se movia, Israel tinha que se mover, se alguém ficasse ali, não, eu estou cansado, eu não vou, já andei muito, será que essa nuvem está fazendo a gente disso, daquilo? E não a seguisse, ele ficaria no deserto. Aí ele não teria mais a sombra, aí ele não teria mais a coluna de fogo, aí ele não teria mais a água da rocha. Não, eu não vou seguir mais a coluna. Sigamos a Cristo. É de fé em fé, é de glória em glória. O cristão tem um objetivo a seguir. Ele tem um alvo maior, e este alvo não está aqui na terra. Este alvo é a Nova Jerusalém, este alvo é a vida eterna. E você quer saber de uma coisa? Lá nessa cidade para a qual nós almejamos, vocês querem ir, nós queremos ir, lá não tem nem templo. A minha igreja não veio não, aquele tabernáculo da fé não veio não veio não. O tabernáculo fulano, não, também não tem isso aqui não. E a igreja fulano, também não. Então eu não vou entrar aí, na minha igreja não está. Vejamos Apocalipse, capítulo 21, verso 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então vejam bem. Agora, se nós formos para o verso 23 do mesmo capítulo: e a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam. É o 22, melhor dizendo. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Agora, quem vai habitar nessa cidade? É quem é templo de Deus hoje. É quem é templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? Olha, Estevão estava ali dizendo: porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas corpo me preparaste. Então, se você não for o templo de Deus hoje, você não vai estar no templo de Deus, que é a Nova Jerusalém. Então, o que é que nos interessa hoje? É nome? É uma denominação? É um sistema? Não, é sermos templos do Espírito Santo. Busquemos isto. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ah, que maravilha! Então Abraão peregrinou por essa cidade em busca dela. E nós também estamos em direção a esta cidade gloriosa. Esse é o nosso alvo. Então, como está você nessa direção? Está almejando ela? Desejando, vivendo por ela? Você tem que ser hoje o templo do Espírito Santo. Esta terra aqui que agora vivemos é a mensagem do Futuro Lar 323. Cada um
seja cristão ou pagão, tem templos. Alguma vez pensou nisso? Igrejas, todas elas, porém esta não tem nenhuma, essa cidade. A Bíblia diz, e não havia ali templo, mas o Senhor Deus e o Cordeiro é o templo dela. O Cordeiro é o luzeiro, o leão é o templo, o Cordeiro é o trono, o Cordeiro é a vida, ele é o templo. Vem, todos estes templos têm objetos que eles adoram, porém nesta cidade, ele é o objeto, ele está com o seu povo. Seu espírito, luzeiro, inunda a cidade, pirâmide, como Pedro e João lá em cima no cume do monte. A luz cobriu o cume do monte, e uma voz falou e disse: este é o meu filho amado. E em Apocalipse 21, 3 e 4, o tabernáculo de Deus com os homens. Deus tem tabernaculizado no homem ao redimi-lo por meio destes 3 processos. Agora Deus vai redimir a terra e tabernaculizar na terra com seus atributos na terra, os quais ele trouxe da terra e por meio do pecado caíram. Porém ele teve que deixá-los prosseguir, mas agora ele enviou Jesus para redimir esta terra caída da qual somos parte, melhor dizendo. Nenhum cabelo de vossa cabeça perecerá. Jesus assim o disse. Ele disse: eu te ressuscitarei novamente no último dia. Vem? Por quê? Porque você é parte da terra. Oh, meus amados irmãos, então anotemos isto. Deixemos dessas infantilidades tolas, dessas discussões carnais, como expressou São Paulo na primeira carta aos Coríntios 3. Vamos falar como espirituais, vamos deixar as barreiras, as cercas, deixe o amor, o profeta diz que aqueles patos estavam separados uns dos outros, mas quando veio aquela enchente e cobriu a cerca, então eles puderam ter companheirismo. Vamos ter companheirismo santo, amoroso em torno da palavra, não tem essa separação. E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tão pouco ainda agora podeis. Essas dissensões, essas contendas, essas invejas, tudo isso é carnalidade. Tudo isso está andando segundo preceitos dos homens, de querer ter a preeminência, de querer ser o maior, de querer ser o primeiro, então tem que ter a preeminência, tem que ser o maior. Primeiro é Cristo, dá o primeiro lugar para Jesus, senão você não vai estar no templo de Deus. Porque o templo de Deus hoje é quem recebe o Espírito Santo. E se você receber o Espírito Santo, a essência do amor na sua vida não terá barreiras denominacionais. Você amará todos, indiferente de sistema, indiferente de denominação, indiferente de cor, indiferente de raça, indiferente de condição social, financeira, seja ela o que for. Somos todos irmãos. Se não for assim, dá adeus à Nova Jerusalém. Você tem que ser templo de Deus hoje, para você estar no templo de Deus na Nova Jerusalém. Ó Pai, te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, dar este entendimento aos teus filhos, abençoando-os e ajuda-nos a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Encha-me com teu Espírito e com a vida eterna, para viver a cada dia até o fim, vencendo toda luta infernal. Encha-me com teu Espírito, Senhor, é a minha oração.
graça tome este peregrino e as alturas hei de voar então. Meu desejo é viver a cada dia, redimindo até o tempo